Tudo o que você está fazendo porque teve barraco no STF. Gilmar Mendes xingou Luiz Fux, que não deixou barato e respondeu à altura. Então para o que você está fazendo, não só porque isso é breaking news, não só porque é urgente, mas porque isso mostra muito de como funciona o STF nos bastidores. Acabou de se tornar público um mega barraco no Supremo. Um barraco tão grande que, além de sair na imprensa, até mesmo eu recebi ligações de amigos e colegas. Olha só o tamanho desse barraco. Gilmar Mendes diz a Fux que ele é uma figura lamentável e que precisa de terapia para superar traumas. Que história é essa, Deltan? E olha, o pano de fundo dessa história são duas figuras, Sérgio Moro e Bolsonaro, Jair Bolsonaro. São os dois casos que são pano de fundo, como eu vou explicar para você. Olha lá, os ministros Gilmar Mendes e Luiz Fux tiveram um duro diálogo nessa semana em uma das salas do STF próximas ao plenário, lá nos bastidores. Em um dos intervalos da sessão de ontem, esta quarta-feira, Gilmar questionou Fux de forma irônica por ele ter suspendido um recurso em que Sérgio Moro tenta reverter uma decisão que o tornou réu pelo crime de calúnia contra o Gilmar Mendes. Gente, que história é essa, Deltan? Conta um pouquinho de contexto para a gente entender. O Sérgio Moro, lá atrás, antes de ele se tornar senador, ele participou de uma festa junina, ele fez uma brincadeira no contexto daquela brincadeira de quadrilha que tem em festa junina, que você prende uma pessoa e você paga pra soltar, e ele brincou, falou, compra o habeas corpus do Gilmar Mendes. Era uma brincadeira que aconteceu antes dele se tornar senador, mas isso viralizou quando ele era senador, chegou ao STF e adivinha o que aconteceu? Para ninguém poder acreditar que isso é surreal, eles ofereceram uma acusação criminal por calúnia contra Moro. Por que isso é errado, Deltan? É errado porque quando ele fez a piadinha, ele não era senador, então não teria foro privilegiado. E é mais errado ainda porque até estagiário de primeiro ano de direito sabe que quando você faz uma brincadeira, isso não configura o crime de calúnia. A gente fala que o ânimos jocandi, o ânimo, a intenção de brincar, afasta a caracterização do crime de calúnia. E aí, eles fizeram esse processo com qual objetivo então? Por quê? Se não segue a técnica, não segue a lei, não segue o que é certo, não segue o direito, por que eles fizeram essa acusação? Na minha leitura, fizeram essa acusação para colocar uma coleira no pescoço de Sérgio Moro e tentar manter ele ali sob controle, cortar a independência dele, evitar que ele atue para o impeachment de um ministro do STF, por exemplo. E aí, então, Fux fez o certo, pediu vista para estudar mais o caso, para entender o que está acontecendo ali. E ministro Fux, você não deve nada a Gilmar Mendes. Você é juiz, é ministro do STF, não é capanga do Gilmar nem serviçal dele. Você não deve explicação nenhuma a Gilmar Mendes, ministro Fux. Você pode pedir vista do processo que quiser, quando quiser, e aproveitar o tempo regimental a que você tem direito para examinar melhor os casos. Gilmar não tem moral nenhuma para questionar ninguém sobre pedir vista de processo. Vamos lembrar que ele segurou os pedidos do Zanin contra o Moro para anular o caso do Lula por 3 anos. E aí ele pautou o caso, tirou da gaveta no STF no momento que tinha ambiente para anular o caso de Lula, para livrar, soltar Lula, para reabilitar Lula para concorrer nas eleições contra o Bolsonaro. E acompanha aqui então, gente, que só piora essa história. O placar na primeira turma já estava 4-0 contra o Moro. A gente está acostumado à primeira turma a dar decisões não técnicas, né? Políticas, perseguindo a direita. Mas aí o Fux pediu vista para analisar melhor. De acordo com relatos da conversa feitos na coluna, Gilmar disse a Fux: vê se consegue fazer um tratamento de terapia para se livrar da Lava Jato. Quem precisa de terapia para superar a Lava Jato não é o Fux, é o Gilmar Mendes, que fala da Lava Jato em praticamente todas as entrevistas que concede, de forma indevida, aliás. Quem precisa de terapia, ministro Gilmar, é quem ataca com xingamentos baixos e vis os agentes públicos que atuaram na Lava Jato, os juízes, os procuradores, os policiais. Quem precisa de terapia é quem acaba com a maior operação de combate à corrupção da história, quando ela chega perto dos políticos amigos. Esses sim são aqueles que precisam de terapia. E não o Fux, que é um ministro ponderado, saudável física e mentalmente, que segue os fatos e a lei, mestre em jiu-jitsu, único juiz de carreira do STF, um verdadeiro exemplo para todos nós. E quando o Gilmar fala que precisa de terapia para se livrar da Lava Jato, fico até achando que o Gilmar fez muita terapia, né? Porque ele literalmente se livrou da Lava Jato com decisões do Supremo anulando os casos. Mas aí veio a resposta do Fux. E, gente, essa briga vai ficar mais intensa. Olha aqui comigo a resposta que o Fux deu, que foi muito bem dada. De acordo ainda com relatos, Fux reagiu. Ele respondeu que ele tinha pedido vista do caso do Moro para examiná-lo melhor e que também estava contrariado com o Gilmar, que falaria mal dele em diversos lugares e ocasiões.
Ou seja, o Fux pediu vista para analisar, estudar o caso melhor e aproveitou para dizer, olha, como é que você vem aqui tirar satisfação? Você vive falando mal de mim. Gente, vocês não vão acreditar agora na resposta baixa e vil do Gilmar Mendes. Olha só o nível do decano da nossa Suprema Corte. Se segura aí na cadeira. Gilmar afirmou que isso era verdade, mas que ele falava mal de Fux publicamente e não pelas costas por considerá-lo uma figura lamentável. E deu como exemplo o julgamento de Jair Bolsonaro, dizendo que Fux impôs aos colegas, os ministros da primeira turma, um voto de 12 horas que não fazia o menor sentido, finalizando por absolver o ex-presidente e por condenar o mordomo, o tenente-coronel Mauro Cid, por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, o que teria deixado todo mundo chateado. Ah, ora as bolas! Vocês viram como que funciona a ala política do STF? Sai da função de juiz, pressiona, quebra imparcialidade, atua como interessado na condenação, buscando ativamente a condenação do Bolsonaro, buscando a condenação do Moro, mesmo no caso aí do Gilmar, sendo vítima. Ah, mas qual é o problema de ser juiz vítima, né? Olha para Alexandre de Moraes. Que mau exemplo! Os juízes e ministros saindo da compostura, pressionando, xingando no bastidor o outro. E esses ministros que ficam brigando, dizendo: o Eduardo Bolsonaro, os Estados Unidos estão quebrando a nossa independência judicial. Olha pro jeito como eles respeitaram a independência judicial do Fux, hein? Você acha que é por independência judicial ou é porque eles querem enterrar o bolsonarismo? Ah, que mau exemplo! Todo o meu apoio e solidariedade ao ministro Fux, único magistrado de carreira do STF, homem honrado, guerreiro, de espinha ereta, que honra a toga, que decide de acordo com os fatos, com a Constituição, com a lei e não por política. As figuras lamentáveis do Supremo, ministro Gilmar, todos nós sabemos quem são, e não são nem Fux, nem André Mendonça. Agora vejam aqui a dignidade do ministro Fux, da resposta. Fux, segundo ainda relatos, defendeu seu voto, afirmando que era o que tinha que fazer diante do que entendia ser um massacre sofrido pelos réus da trama golpista. Ou seja, depois até de ser xingado, Fux seguiu em alto nível, dizendo, olha, era o que eu tinha que fazer tecnicamente, como juiz. Esse, gente, é o decano do STF. O ministro mais antigo, que em tese deveria ser o ministro mais respeitável. E essa fala que ele teria feito é perfeitamente alinhada com outras falas em que ele xingou a mim e ao Sérgio Moro ladrões e galinhas, chamou a gente de organização criminosa. Que baixaria, que mesquinhez, que crueldade, que coisa maligna, vingativa. E ainda num evento ele teria dito o seguinte, um tempo atrás, saiu um vídeo mostrando ele dizendo, olha, se eles estão aí, esses políticos, eles têm que agradecer ao STF. Como se fosse um mérito livrar os maiores corruptos da história do país. Ah, nesse vídeo, então, eu não quero pedir para vocês nem likes, nem comentários e nem inscrições. Vocês podem fazer tudo isso se vocês estiverem indignados, se quiserem que esse vídeo chegue mais longe, se quiserem lutar por justiça conosco. Mas eu quero te pedir uma outra coisa. Apoie o ministro Fux. Apoie esse homem honrado que foi atacado tão covardemente por Gilmar Mendes. Deixa aqui nos comentários uma mensagem de apoio para ele. Entra lá nas redes sociais do STF e deixa sua mensagem de apoio, solidariedade, de carinho ao ministro Fux apenas, sem, é claro, ataques ou xingamentos contra ninguém. Vamos apenas falar coisas boas e positivas do Fux e, se você quiser, termine por lá com a hashtag, que é a frase com que eu vou terminar esse vídeo, que é #InFuxWeTrust.